E o Ramana, quer dizer, pelo que você está falando, o Vedanta é algo que vem desde o começo do hinduísmo, né? Mas o Ramana, ele se enquadra nessa tradição de que maneira? Ele era um expoente do Vedanta, e o que ele trouxe corresponde, vamos dizer, ao que o Shankara falou, que nem que você mencionou agora, ou tem alguma diferença, alguma adaptação para a nossa época? Quem foi ele dentro dessa tradição? Eu acho que a gente tem que separar a própria pessoa, o Ramana, dos discípulos dele, que falam que ele ensinou isso e aquilo. Essa diferença é fundamental, porque senão a gente vai entrar um pouco em confusão, eu acho. Porque as palavras que revelam essa realidade que está no começo, que diz o que é o começo, o que é agora, o que é, as palavras não servem para... Elas não capturam isso em conceito. Porque isso é aquilo pelo qual todos os conceitos existem. É a pura ideia, puro conhecimento. Não conhecimento de alguma coisa, nem ideia de alguma coisa. A pura ideia, o puro conhecimento. Mas você vê, mesmo falar assim, o que é puro? O que é conhecimento? A gente tem que desdobrar a palavra, porque ela é um pacotinho, conhecimento. Não adianta falar o que é Brahman. Brahman é conhecimento. O que você quer dizer? É um conteúdo mental? Não. Não é um conteúdo mental. Ah, então é o sujeito conhecedor? Não. Não, então é o objeto conhecido? Não também. É o que perpassa os três, mas não é nenhum deles. Isso a gente sabe o que é, porque isso é auto-evidente. Né? Aí, enfim, todas as palavras que são usadas têm que desembocar nesse oceano auto-evidente que sou eu. Ou é o mundo, ou é Deus. Aí tanto faz o que a gente diga. Porque é um fenômeno só, o aparecer. Quando o mundo aparece, aparece sujeito, aparece mundo, aparece Deus no céu. Aparece, está todo mundo. O mistério profundo, também ele aparece. Só que como não é uma coisa, as pessoas dizem que ele está em outro lugar, né? No não lugar, no céu. Mas ele está lá. Então, todas as palavras que são usadas servem para a gente desembocar nessa autoevidência que sou eu mesmo, é o silêncio. O Ramana ficava em silêncio. Mas o silêncio do Ramana não era que ele soltava raios pela cabeça. O silêncio era o silêncio depois de ser falado alguma coisa. E aí resta o silêncio, entre aspas, o silêncio que não é oposto ao som. A realidade, o instante presente, o significado da palavra eu. As palavras são usadas pela conveniência para apontar para isso. Uma vez que isso esteja claro, as palavras são descartadas, ninguém fica com palavra. Né? A palavra não é osso para ficar na nossa boca, a gente está só indicando uma coisa. Esse caráter das palavras de ser uma indicação, elas são usadas para remover um véu de escuridão, de ignorância que existe, e uma vez removido esse véu, as palavras mesmas são um véu, elas se dissolvem também. E aí o Ramana sabia disso muito bem. E aí as pessoas vinham para ele, ele falava alguma coisa para desvelar para ela. Só que aí escreveram. E quem lê o diálogo não está na frente de Ramana. O Ramana provavelmente não diria aquelas palavras para ela. Foi o que ele disse para aquela pessoa. Aí pegaram e fizeram uma doutrina disso. Só que na verdade, é uma autocontradição isso. Porque a coisa só pode ser passada pessoalmente, porque as palavras, elas são assim, artefatos, artesanato, é feito na mão na hora. Para você entender pela sua conveniência, eu levo você em consideração e uso até os teus termos. Isso não pode ser tirado de contexto. É isso que eu estou querendo dizer. Se você tira o ensinamento de Vedanta do contexto e escreve, por exemplo, um negócio e usa a palavra só pela palavra, não revela nada. Se eu disser existência, consciência livre de limitação, o que a gente entende? Nada. A gente não entende nada. Fica a palavra vazia. Aí vem todo aquele problema, que os devotos todos de Ramana estão nesse problema, que é como realizar o eu. É uma viagem. Você não tem que realizar nada, você tem que realizar o seu engano
através das palavras. E as palavras têm que ser faladas para você entender. Aí, mas não falava para as pessoas, não precisa falar grande coisa, isso é auto-evidente. A pessoa não precisa, depois para assimilar isso na vida, tudo bem, tem um tempo, mas para o clarão, para o relâmpago acontecer, não precisa de muito. Mas eu soltava relâmpago. E as pessoas que tiraram foto do relâmpago. Mas ele não tem o mesmo poder iluminante, né? É Entendi. isso, basicamente é isso. Tá, mas eu digo assim, também os antigos deixaram livros, né? Quer dizer, os Sim, mesmo. mas aí o que difere a tradição de Shankara da tradição de Ramana é essa. Shankara são as palavras cientes o comentário de Shankara são as palavras conscientes da sua limitação em revelar isso e mesmo assim falando em termos conceituais e bem elaborados, com bastante avanço de lógica, né? E essa é a diferença. Por isso que na tradição de Shankara a coisa é mais preservada, porque aquela estrutura que Shankara deixou, ele fez questão de comentar 10 Upanishads, Brahma Sutra e Gita, 700 versos comentados por ele de uma maneira assim perfeita e sem esse problema desse ruído que fica de você não pode entender Shankara errado. Você pode não entender Shankara. Quer dizer, você pode não ler Shankara, mas se você for ler, estudar com um professor competente, como o Swami Dayananda, e for ler o Bhashya de Shankara, você não tem como você entender que é uma experiência e tal. Você vai entender, o relâmpago vai acontecer. E como Ramana não deixou grande legado assim físico, ele deixou dois livros, né? Que a gente estuda até na nossa tradição de Shankara, do Swami Dayananda, do Swami Chinmayananda, do Swami Tapovan, a gente estuda esses textos. Sadarshana, a visão do real, e o Upadesha Saram, a essência do ensinamento. E tá lá. Se você estudou Shankara, estudou Vedanta e vê o texto do Ramana, tá lá, perfeito, tudo perfeito. Mas daí tem uma certa linhagem, vamos chamar assim, de Ramana que meio que pegou de ouvido, pegou de não sei o que, pegou às vezes atravessado a mensagem. E daí você precisa realizar o eu, você precisa ter uma experiência do silêncio, como se o silêncio não tivesse presente agora, né? A ideia de que é um fruto, a ideia de que a libertação é um fruto de uma ação. Essa ideia que Shankara extirpou, que é errada. A libertação é infinita. Ela não começa nem termina, ela não pode ser um produto. Não pode começar. Shankara extirpou isso. E quem não estuda Shankara não extirpou bem isso da cabeça. Aí ouve Ramana, acha que ele está propondo algum tipo de método prático, né? Você ficar fazendo certas perguntas para si mesmo, como se isso fosse uma prática. Não é prática. Prática é karma. É karma. Isso não é o nosso assunto. Não tem prática em Vedanta. Então, esse que é o negócio. Tá. Mas ele, quer dizer, a gente lê isso constantemente mesmo nos livros dele. Ele mesmo alerta para essa questão Claro, da inutilidade, vamos dizer, ou do vazio das palavras. Quer dizer, que a palavra não é a coisa e que Exato. que a realidade está sempre presente, né? Então eu entendo que o que você está falando é um alerta para os leitores não se deixarem enganar, vamos dizer assim, pelas palavras. Não é. Os livros são bons. Eu mesmo comecei o caminho todo lendo um livro do Ramana Maharishi, porque realmente é bom, os diálogos são bons, e a maneira como ele devolve a pergunta, jogam o abacaxi para ele devolve o abacaxi na cara da pessoa, né? Quem está perguntando? Você sabe quem que está fazendo essa pergunta? Você já quer saber muito, você não sabe nem quem é quem está perguntando, você já quer saber muito. Você está querendo contar sem o número 1, ele fala no Upadesha Saram, se eu não me engano. Você está querendo contar, você já foi longe demais. Primeiro, quem está? Você sabe quem? Não sei quem. Então pergunte, então isso, volta para esse princípio. E isso é impactante para qualquer um.
dá um certo impacto de experiência até, experiência cognitiva, assim, né? Cognitiva, né? Mas dá um impacto. E para esse início, o Ramana é ótimo. Eu já ouvi, assim, mais de dezenas de relatos de gente que começou o caminho espiritual por causa dos livros do Ramana. Então tá lá, mas cuidado, não leia Vedanta como se fosse assim palavra morta. A palavra tem que ser avivada por alguém, sempre.